escolhe para a sua vida. Quando você toma uma decisão na sua vida, muitas vezes você vai ficar sozinho. A mudança nos fortalece. Não tenha medo de mudanças. Não tenha medo de mudar. Não tenha medo de confrontos. Não tenha medo de romper com o que for necessário. Preço você vai pagar, ou pela derrota, ou pela sua vitória. Escolha a dor da mudança e não a dor do arrependimento. Senhor, nós estamos aqui, como sempre eu digo, Ebenezer, até que o Senhor nos trouxe, até que o Senhor nos sustentou. Se fosse pela nossa força, pela nossa inteligência, pela nossa capacidade, pela nossa disposição, já teríamos parado há muito tempo. Mas o Senhor sempre vem com a sua palavra, nos renovando, nos fortalecendo, nos amadurecendo espiritualmente, nos ensinando a não cortar os processos, nos ensinando a dar a resposta certa. E aqui estamos nós, com vontade ou sem vontade, com sentimentos nos apoiando ou sem sentimentos, com propósito ou fora de propósito. Aqui estamos nós. E eu quero pedir uma bênção especial, porque eu sei que aqui tem mulheres desde quando começou o projeto Casa Firme, o culto da mulher sábia, ou desde quando ela entendeu a importância deste trabalho. Ela não perde um culto. Há uma fome, uma sede em crescer, em ocupar o seu lugar como mãe, como mulher, como serva, como uma representante do Senhor. Então eu peço, ajude, meu Deus, cada uma que está aqui e cada pessoa que vai chegar ainda. Que o Senhor possa fortalecer, sustentar. Eu quero ordenar que todos os laços, todas as armadilhas para roubar essa pessoa neste culto, meu Deus, todo laço de distração, laço de sono, um sono excessivo, um cansaço excessivo, todo e qualquer laço que rouba essa pessoa, que rouba o raciocínio, que faz o culto se transformar simplesmente num barulho, ela passa a não ouvir mais, mas a escutar, falar de um versículo, falar de um assunto, falar de um personagem da Bíblia, mas não está mais ouvindo. Que todos esses laços que impedem o teu povo de crescer, de avançar, de romper, de ir para um outro nível, eu declaro que todos esses demônios sejam acorrentados e lançados no mais profundo abismo, e que a presença do Senhor possa ser palpável, tocável, quase tocável neste culto, nesta reunião. Eu declaro saindo daqui pessoas maduras, conscientes do que precisam mudar, aonde precisam investir. Qual escolhas precisam fazer, que o Senhor entre em ação, que o Senhor vá à frente e que nenhuma saia de mãos vazias, mas a começar por mim. Eu sou a primeira que preciso. A palavra primeiro é para mim, Senhor, e depois ela transborda, ela escorre para a igreja. Eu declaro, saindo de mãos cheias, cada uma saindo de mãos cheias, meu Deus, em nome de Jesus. E para não perdermos esse estilo de vida, nós agradecemos ao Senhor
Gratidão por esse céu que o Senhor fez, por esse tempo mais fresquinho, por esse vento gelado. Obrigado, meu Deus, pela vida. Obrigado por cada batimento do nosso coração. Obrigado porque respiramos sem nenhum aparelho. Obrigada por todas as pessoas que vão cruzar o nosso caminho. Obrigada porque nos guardou, mesmo quem mora perto ou quem mora longe. O Senhor guardou a nossa saída. O Senhor guarda a nossa entrada, o Senhor guarda a igreja, guarda esse quarteirão. Então, muito obrigada por tudo, pela nossa família. Obrigada, meu Deus, aquelas que são casadas, obrigado pelo nosso marido, obrigado pelos nossos filhos, aquelas que têm filhos, obrigada, Senhor, ou até mesmo aquela que ainda não tem, mas que o Senhor é o marido dela, o Senhor é o companheiro dela. Obrigado por fortalecer, por sustentar, por cuidar, por, meu Deus, zelar por cada pessoa que está aqui nessa manhã. Obrigada, meu Deus, pelo dia que o Senhor fez, o dia que se chama hoje. Obrigado pela nossa autonomia. Obrigado, meu Deus, porque temos uma mente saudável. Obrigado pelas nossas mãos, pela nossa boca. Obrigado pelos nossos olhos. Obrigado pelos nossos ouvidos. Obrigado pelos nossos cotovelos. Obrigado, meu Deus, pelas nossas pernas, pelos nossos pés. Obrigado pela roupa que estamos vestindo, porque tivemos condições de comprá-la, foi o Senhor que nos deu. Obrigada, meu Deus, pela noite de sono em paz, dentro dos nossos lares, na nossa casa, ali, ainda que friozinho, mas tínhamos uma coberta. Obrigado pela coberta, Senhor. Obrigado pela cama, obrigado pelo banho quentinho. Obrigada, Senhor, pela segurança que o Senhor nos proporciona. Obrigado, porque conhecemos a verdade e não vamos nos deixar ser enganadas. Obrigada, Senhor. Muita gratidão. Obrigada, Senhor, porque, meu Deus, muitas vezes nós passamos correndo por coisas ali tão preciosas. Meu Deus, temos condições. Agora, se quisermos ir ali no mercado, comprarmos um salgadinho ou comprarmos uma bolacha, muitos não têm condições, muitos têm milhões, bilhões, mas não podem comer nada, têm alergia disso. Faz mal comer aquilo, não podem comer aquilo, tomar aquilo. O estômago é sensível. Ah, meu Deus, e nós temos, além de condições, nós temos saúde. Meu Deus, obrigado pela saúde. Obrigado, meu Deus, muito obrigada. Gratidão por tudo. Eu entrego essa reunião nas suas mãos e eu peço, Senhor, que a gratidão, ela continue sendo um estilo de vida para cada uma. Que cada uma venha adotar esse padrão. Até mesmo ir e comprar a sua caderneta, o seu caderninho, e ali logo pela manhã anotar no mínimo 5, 10 motivos de gratidão, ou quando for se deitar. Pessoas que vivem para algo maior, pessoas que vivem em grandeza, não vivem para reclamar, para murmurar, para questionar, para, meu Deus, ficar presa naquilo que tem ou não tem, mas pessoas que são gratas por aquilo que o Senhor já deu. Porque a gratidão, ela atrai mais. Ela faz o que nós temos se tornar o suficiente, isso é verdade. A gratidão, ela gera milagres, porque pessoas ingratas são injustas, são insatisfeitas, são orgulhosas. Então nos livra disso, Senhor. É o que eu te peço e desde já eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém e graças a Deus. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Então, dá um abraço à pessoa que está do seu lado. Fala, obrigada por você existir. Gratidão pela sua vida. Isso. Já vamos quebrar o gelo, né? Da manhã. Uma manhã fria. Isso.
Fala gratidão pela sua vida. Só tem que tomar cuidado, porque a mulher é assim, é para abraçar, ela já abraça, ela já fica meia hora, daqui a pouco o culto está acabando, ela está abraçada ainda. Pode se sentar. E olha, eu não sei, acho que aqui não vou ter ninguém da oração da madrugada. Nós estamos aí na Escola Forte e Corajosa. Esse livro, Aprenda a Vencer, ele tem também puxado cada uma para um nível superior. Só dar um adendo aqui que nós estamos vivendo. A lição de casa dessa semana, eu sempre gosto de falar, porque eu gosto também de lançar para a igreja. Aquelas que ainda não fazem parte, algumas fazem curso, ou fazem alguma coisa de terça-feira às 20h30 e não conseguem participar da escola. Então, nós, toda terça-feira, lemos um livro da bispa. Ali, a gente lê um durante um mês, 2 meses, depende do tamanho do livro. E toda semana tem uma lição de casa. É como uma escola, é como uma faculdade. E aquelas que têm abraçado essa causa têm vivido uma lição melhor do que a outra. Têm visto a glória de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. E a lição de casa essa semana é a semana das atitudes radicais. Eu ainda recebi, logo que acabou a aula, eu recebi o testemunho de uma aluna, que ela falou assim, pastor, eu não lembro agora se é cunhada, se é irmã, eu não lembro. Que ela está passando por um problema de saúde e ela falou, pastor, antes da senhora falar da lição, eu tive uma atitude radical. Eu convidei ela para batizar, que vai ter o batismo, e ela não veio na igreja, e ela não é batizada, mas eu fui e falei com ela, e ela aceitou. Quer dizer, tem pessoas que chegaram na empresa e foram até o patrão, eu posso orar por a empresa? Eu posso orar por aqui? Eu posso consagrar esse dia para que Deus possa abençoar? Então tem atitudes e mais atitudes radicais. E dentro dessa atitude radical, nós estamos no modo abençoar. Mas não é abençoar qualquer pessoa, viu? É abençoar aquela pessoa, sabe? Aquela que é uma pedrinha no seu sapato. Sabe? Aquela que te faz ir para um nível superior. É essa mesmo. Pastora, mas não tem como. Essa pessoa está não sei aonde. Olha, você pode entrar no modo abençoar orando por ela. Pode ser que você nem tenha o contato dessa pessoa. Ela te feriu há muitos anos atrás. Vai lá, faça uma oração por ela. Ou é algum familiar, vai lá, faz um bolo, faz alguma coisa, apresenteie essa pessoa, ou honre essa pessoa. Por quê? Porque nós vamos sair da multidão. É isso que eu tenho trabalhado muito com as mulheres e com cada pessoa que cruza o meu caminho. Nós precisamos sair da multidão. Você vê que se você for procurar as estatísticas aí fora, tem milhões de crentes. Mas olha como está o mundo. Então, aonde estão esses crentes? Porque aonde há, conhecereis a verdade, João 8,32, e a verdade vos libertará. Então, aonde a palavra entra, aonde o evangelho de Cristo entra, evangelho significa mudança. Onde a palavra entra, ali é mudança. E se a pessoa não serve para mudar, por exemplo, no dia que a bispa trouxe essa palavra de Noé, Noé condenou o mundo. E eu e você precisamos condenar as pessoas. Pastora, como assim? Eu tenho que ter isso na minha mente. Eu vou perturbar o coração dessa pessoa. Como assim, pastora? Com o meu estilo de vida, com as minhas vestimentas. A pessoa, ela vai olhar, ela não vai suportar permanecer aonde ela está. Por quê? Porque ela vai ver em mim a essência de Cristo, a glória de Cristo. A pessoa vai ver em mim a mansidão, o equilíbrio. Vai ver em mim uma sabedoria, né? É igual acontece. Você vê que assim, quanto mais a gente ora, mais a gente quer orar. Quanto mais você lê, mais... Quem aqui não gostava de ler? Tem alguém aqui que está na escola que não gostava de ler? Que eu tenho várias, mas não sei se aqui todo mundo gostava de ler. Gostava. Mas você pega o histórico, há 1 ano atrás, de quem não gostava de ler. Eu peguei alunas.
Uma vez uma me parou e falou assim: pastor, eu quero comprar um livro, porque a minha filha, ela lê. E quando eu falei para ela que eu ia começar a ler, ela quase chorou. Porque assim, eu nunca fui de ler. E isso me aproximou ainda mais dela. Deus foi trabalhando. Uma outra que o marido comprou todos os livros da bispa, ela nem é daqui. Ela é de uma outra cidade. E o marido praticamente já tinha lido todos os livros. E ela não conseguia ler. Com a ajuda da escola, ela já leu 5 livros. Já leu 5, 7 livros. Nem lembro quantos livros nós lemos. Sei que foram vários. Então Deus fazendo a obra. Pessoas que assim, começaram a se envolver com outras pessoas na leitura, elas passaram. Você vê que é um hábito, o hábito forma o caráter. Então, entende? Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Não, eu tenho que perturbar as pessoas com a minha atitude. Mas ele não quer ler comigo, ela não quer ler comigo. Mas fulano não quer fazer isso. Quando a pessoa me ver lendo, aí você está lá na madrugada orando, a pessoa nunca acorda, né? Mas Deus faz a pessoa acordar para ir no banheiro, para ir beber água e ver você fazendo o quê? Orando. Foi o que aconteceu com a dona Dirce. Muitas vezes o bispo Maurílio chegava de madrugada e aonde a dona Dirce estava, que é a mãe da bispa, de joelhos dobrados. Eu me lembro quando estava em Rio Preto que ele contava, lá ele conta bastante, vira e mexe nos cultos também, ele conta o testemunho dele. E lá quando eu fiquei um ano lá, eu pude entrar um pouco mais fundo na parte dele, que a gente conhece da bispa, conhece a dele também, mas lá você vai participando dos cultos com ele, o Espírito Santo vai conduzindo e ele vai falando. E muitas vezes ele chegava e falava assim: véia, vai dormir, não adianta orar para mim não, eu nunca vou para Cristo. E outras palavras mais pesadas. E o que ela fazia? Ela continuava orando. E aquilo foi fazendo o quê? Foi constrangendo um por um foi se rendendo a Cristo. Então é para isso que nós nascemos. E o título dessa mensagem é: qual a dor você escolhe para a sua vida? Qual dor escolhe para a sua vida? Porque dor todos nós vamos passar. Ou a dor da mudança, ou a dor do arrependimento. Então, e onde eu quero começar? O medo. O medo tem travado o destino de pessoas. E ele é um espírito. Eu já vou ler para você que a coragem é um espírito, equilíbrio é um espírito. Mas o medo também é. E ele é o número 1 que o diabo usa para impedir as pessoas, para barrar as pessoas de viver na plenitude que Deus tem para elas. E o que eu posso fazer com isso, pastora? Eu posso, e você deve ignorar todo sentimento mentiroso. Porque tudo começa com o sentimento, com o pensamento, com o pensamento, que se transforma em sentimento, que transforma em ação. Pessoa quando ela quer adulterar. Você acha que começou da noite para o dia? Não, o diabo começou na mente da pessoa. E aí a pessoa vai alimentando, ela já não bloqueia aqui no campo da mente. Aí vem o sentimento, eu quero, eu faço. A mesma coisa. Essas pessoas que são usadas por demônios, que entram em escolas, que saem atirando em crianças. Quantos casos em creches que entraram, em escolas com adolescentes. Você vê que a pessoa, você vai entrevistar depois, você vê que a pessoa está perturbada. Porque o mesmo mal que usou é o mal que acusa e depois perturba a pessoa. Porque eu fiz isso. A maioria, o que acontece depois? Eles se suicidam. A maioria, eles não resistem. Por quê? Porque é muita pressão no mundo espiritual. Mas como que começou aquilo? É um pensamento, pode ir lá na infância. São pessoas que teve lar disfuncional, não teve atenção, tudo que falavam não era validado por seus pais, pessoas perturbadas, e aí agora elas querem ter o controle, eu quero ter o controle, eu quero ter o poder, eu nunca tive, eu nunca fui ouvido, quando vê, tá lá. Está fazendo aquela matança, está fazendo aquela loucura, mas começou aqui, o diabo começou a trabalhar aqui,
ó, faz isso, ó, todo dia, ó, faz aquilo. Então eu tenho que ignorar pensamentos mentirosos. A mente mente. Os sentimentos mentem. A única coisa que não mente é a palavra de Deus, que é o que a bispa ainda falou domingo aqui. Você tem que viver dessa forma. Eu sei que isso vai cooperar para o meu bem. Não, eu sei que sei. Eu sei que Deus está comigo. Eu sei, ponto. Ah, mas o médico falou isso. Mas o meu familiar fala aquilo. Espera aí, vamos pensar na balança. Meu familiar e Deus. Quem tem mais poder? O médico ou Deus? A justiça ou Deus? O governo ou Deus? Porque Isaac, ele colheu 100 vezes mais numa terra rachada. Estava havendo fome. Ele podia falar, mas é o governo. Não, Deus, eu vou descer para o Egito. É o governo, é o faraó, é não sei quem. Não, meu filho, fica. Obedeceu, cumpriu a palavra, prosperou. Olha o que diz 2 Timóteo 1,7, na NTLH. Pois Deus, Ele não nos deu, Ele não te deu espírito de covardia, mas de poder. Então sobre você há o quê? Um espírito de poder. Então estufa o peito aí, senta direito. Para, tá até assim na cadeira. Não, senta direito. Você tem poder. Você tem um espírito de amor, e amor não é sentimento, é atitude. E você tem um espírito de equilíbrio. Eu não consigo calar minha boca. Ai, quando eu vi, eu já fiz. Ah, eu sou barraqueira mesmo, eu sou desequilibrada, eu sou boca grande. Não! Deus não te deu um espírito de covardia, de desequilíbrio, mas Ele te deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Na Almeida, diz assim, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza. Então você com Deus é uma fortaleza. Para de dizer eu sou fraco, eu sou fraca, eu não consigo, eu sou a menor da minha família, eu nasci para viver assim. Não, fortaleza de amor e de moderação. Então Deus já te deu. Quem é que não está possuindo esse espírito? Deixa eu ver. Que está aí, está cabisbaixo, está capengando. Você vê andando no corredor, está até andando assim no corredor. Porque o andar de uma pessoa fala muito sobre ela, viu? Você sabia que se você andar ereta, você chega até ali a economizar uns 2 quilos, viu? Você fica até sem barriga. Muitos têm barriga porque andam até corcundos. Se andar com postura, e ali, mantendo o abdômen ali, contraído, vai perder até a barriga. Mas já é um costume, é um vício, parece que tem a necessidade de mostrar para as pessoas, eu estou mal. Então a pessoa até assim, arrastando o pé, arrastando a perna. Então eu preciso saber que sei o que Deus me deu. Qual é o meu poder? Pastor, mas eu estou frustrado. Olha, o melhor lugar para nós estarmos é aquele que Deus nos mandou estar. Se você está frustrado, frustrada, você está desviando da onde Deus te mandou estar, mas é que é difícil. Se Deus mandou você estar ali, permaneça. Porque Ele vai te dar livramento. Se você for por um lugar mais fácil, Lembra de Ló? Mas ali é mais verde, bonito. Qual foi o final de Ló? Abraão foi para um lugar sombrio, pegou um caminho que parecia que era o pior. Foi o pior? Não. Por quê? Porque ele foi conduzido por Deus e Ló pela carne, pelas vontades. Então o fim foi tenebroso. E muitos vivem uma vida miserável, por quê? Porque tem medo de mudar. Tem medo do desconhecido. Essa é a realidade. E se sua carne estiver confortável,
O seu espírito e a sua vida espiritual será miserável. Eu vou repetir. Se a sua carne estiver confortável, tá tudo certo, culto das 9, olha, é o culto que eu mais tenho tempo para ir. Eu consigo chegar ali no horário. Olha, eu vou em tal evangelismo. Eu escolho tudo que é mais fácil para minha carne. Aí Deus manda acordar na madrugada, eu não acordo. Deus manda eu jejuar, eu não jejuo. Deus manda eu perdoar, eu não perdoo. Se a sua carne estiver confortável, o seu espírito, a sua condição espiritual pode ter certeza que ela vai estar miserável. E você precisa entender, de uma vez por todas. Saia daqui tendo essa certeza. Quando você toma uma decisão na sua vida, muitas vezes você vai ficar sozinho. Selar, uma pausa. Muitas vezes, nós vamos tomar decisões para agradar a Deus, que nós vamos ficar sozinhos. Mas se Deus nos mandou estar ali, eu vou ficar ali, dali não arredo o pé. Por quê? Porque eu tomei essa decisão na minha vida. E a mudança, repete comigo, a mudança nos fortalece. Porque se você permanecer fazendo o que é fácil, você vai se transformar, se tornar a cada dia um fraco e uma fraca. Eu só faço o que é fácil, isso eu quero, eu faço. É igual, tem pessoas que a Bíblia é como se ela fosse num restaurante, né? Num self-service que fala, né? Peraí, esse versículo aqui eu vou cumprir. Mas esse aqui vamos rasgar. Não, esse aqui eu vou fazer. Mas esse, não é bem assim. Eu sei, essa é uma fala clássica do orgulhoso e do frustrado também. Porque por muitos anos dentro da igreja eu escolhi a dor da frustração. Você vê que dor, qualquer pessoa vai passar por dor. Ou a dor da renúncia, mais o resultado. Ou a dor da frustração. A dor da tristeza, a dor de permanecer no mesmo lugar. Entra ano, sai ano. Eu vivi essa dor. Eu sobrevivia dentro da igreja. Eu escolhi a dor da frustração. A dor da rebelião. Porque toda vez que uma direção é dada e você questiona, você pode, olha, vocês têm que tomar muito cuidado com a rebelião, porque as pessoas acham que rebelião, a rebelião é só quando eu enfrento uma pessoa, é quando eu bato de frente com uma liderança. Não, às vezes uma liderança pode estar fazendo uma reunião. Por exemplo, aqui mesmo o diabo pode estar te roubando. Você pode estar na sua mente pensando assim, não, eu não vou conseguir praticar tudo isso, aqui não é lugar para mim. Eu vou procurar uma outra igreja. Não, é muito difícil. É o próprio diabo falando na sua mente para roubar. Para manter você no mesmo lugar. Você pode estar numa reunião ali, com uma autoridade diante de você, dando uma direção. E na sua mente, ó os dardos, ó as setas inflamadas, você está falando assim, ó, não, você não sabe o que fala. Não, mas você também não é exemplo. Não, mas você também faz isso. Não, mas você não é o meu exemplo. Não é tudo isso. Não, isso aqui não precisa de tudo isso. Não, você está pegando pesado demais. Ó, está bem camufladinho, bem velado, e o diabo trabalhando, e a vida da pessoa amarrada, vem na igreja, ouve o culto, mas aí pode estar a bispa aqui, um bispo, a pessoa está assim. Não, mas não é tudo isso. Não precisa de tudo isso não, isso é muito radical. Não, essa igreja é muito radical. Não, meu Deus, olha só, já passou de 1h30 de palavra. Para que tudo isso? Já está cansativo. Ó a rebelião. Ó, está conjecturando, questionando, murmurando. Não está aproveitando.
E aí eu digo para você, está difícil? Ai, pastor, o que a senhora vai me orientar? Siga em frente. É isso mesmo. Estufa aí o seu peito e siga em frente com Jesus. Rompa com as tradições. Rompa com padrões. Rompa com o que for preciso. Você tem que escolher que dor você quer na sua vida. Que dor? A dor de continuar no Egito sendo escravo? Vai anotando aí. Ou a dor de enfrentar o deserto todos os dias, todos os desafios que ele te apresenta e ser livre. É uma dor a ser escolhida. Alguma dor você vai ter. A dor de ficar no mesmo lugar, ou a dor de se levantar e mudar. Né? Tá pensando aquele programa que os mais antigos que não lembram, você decide. Se você acha esse final, ligue 0800 99 59. Se você quer esse outro final, ligue 0. Oh, tem um monte de gente que assistia Você Decide, né? Eu também assistia. Pois bem, você decide. Preço você vai pagar. Ou pela derrota, ou pela sua vitória. Você paga o preço de fazer algo mais ou menos. Depois você vai ser chamado a atenção. Você vai ter que refazer. Ou o preço de fazer algo de verdade, com excelência. De surpreender. Quem já assistiu aquele filminho do Ratinho, né? Ratatouille que fala. Que aí tem aquele dono lá, que ele sempre falava assim, surpreenda-me. Surpreenda-me. Então, a dor. Você paga o preço de fazer algo mais ou menos, vai ter que fazer de novo. Ou o preço de fazer algo de verdade. Ficar num lugar sem mudança, mas aqui está confortável, eu conheço, esse sofrimento eu conheço. Então eu vou ficar com ele, ou a dor de caminhar para a mudança. Eu escolho. Dor você vai sentir de qualquer jeito. Principalmente para você que vive fugindo de dor. Cadê os fujões? Ai, pastor, apertou um pouquinho. Não vou não. Ai, falou que tem oração na madrugada. Ai, eu já até desligo a TV, não assisto a bispa. Já, quando ela fala no culto, vai entrar num propósito de jejum e oração. Então, é aí que você vai sentir dor mesmo. A dor do arrependimento, de ter visto as pessoas fazendo e vencendo e você não. E o medo altera destinos. Se você é uma pessoa que tem medo, o medo está alterando o seu destino. E ele é um espírito, tá? Se eu alimento ele, olha, nós lemos, Deus não nos deu um espírito de covardia. Mas quando eu abraço esse espírito, então vamos lá, da covardia, então eles vão ficando tudo ao meu redor, vai me cercando. Aqui o espírito da covardia, que eu não tenho, ainda vou ter multidões de obreiras no Mulher Sábia, em nome de Jesus. Senão eu ia chamar, vai umas 10 aqui. Já pensou? Você abraça o espírito da covardia, tá aqui do seu lado, é um espírito. O da passividade, outro espírito. O do medo, o do temor, da covardia, o medo e por aí vai. Agora, se você abraça a coragem, a ousadia, são espíritos que vão te cercando também. Você vai alimentando a coragem, o romper. E nós precisamos viver a nossa vida com um alto nível de comprometimento. Você não pode vir num culto como esse, eu sei que é para mulheres, eu tenho valentes aqui, que eles sejam muito bem-vindos, é um culto, mas são direções que dá para qualquer pessoa. Mas você não pode aceitar, eu tenho falado isso muito na escola, você não pode aceitar vir num culto, pode ser 7 horas da manhã, pode ser a vigília da virada, pode ser um culto depois de um propósito, né? Que, por exemplo, dia 2 de janeiro, a maioria foi viajar, e tem que viajar mesmo, curtir a família. Mas vamos lá, a pessoa vem para um culto por vir. Não. Nesse culto são
as águas do tanque de Betesda, elas estão sendo agitadas. Você não pode aceitar vir para um culto e estar no meio da multidão, porque em qualquer igreja vai ter multidão. Não é porque é um ministério mudança de vida, é um ministério forte, uma palavra forte, que faz a diferença, que não tem o joio, que não tem as piores pessoas do mundo, é o que a bispa fala, as piores pessoas do mundo estão dentro das igrejas. E é por isso que a Bíblia fala, não olhe nem para a direita, nem para a esquerda, mas para quem? Para o autor e consumador da sua fé. Porque se você procurar defeito, você vai encontrar. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir para um culto, eu tenho que vir para uma reunião e falar para o Senhor, Senhor, hoje eu não saio daqui sem tirar a virtude do Senhor. Sem parar o Senhor. Quantos aqui vão parar Jesus? Porque Jesus está à direita do Pai. Mas será que Ele vai parar como Ele parou para o cego Bartimeu? Você vai fazer Ele parar para você e te abençoar? Você vai arrancar virtude dele, porque tinha uma multidão. Quando os discípulos falaram, os discípulos quase que zombaram dele, né? Jesus, tem uma multidão aqui te tocando. O senhor está falando quem me tocou? Ah, pelo amor de Deus, né? O senhor está bem hoje? O senhor tomou algum remédio? Mas ele sabia que alguém tocou diferente. Então, eu sei que tem pessoas hoje aqui que estão em mais um culto, e eu sei que tem pessoas que estão tirando virtude, não estão aqui de qualquer maneira. Estão famintas, estão sedentas e dispostas mais do que vir num culto. O que vai trazer a mudança é daquela porta preta para fora. É no próprio estacionamento. É no próprio caminho para casa. É a prática do que você ouviu. É isso que incomoda o inferno. É você praticar, porque ouvir. Você sabia que os demônios, eles ouvem e eles acreditam? E tem muitas mulheres, muitos homens, muitos casais, muitas famílias, muitos filhos, muitos jovens que têm a fé dos demônios. Eles creem, mas os demônios praticam? Está lá em Tiago. Muitos têm a fé dos demônios. Eles até creem, mas quando eles saem, eles não praticam. Qual que é a expressão? Não é bem assim. Essa é uma clássica. Não precisa de tudo isso. Mas no final, o final vai ser frustrante. Eu sei porque Deus foi esticando a corda para mim. Deus foi esticando a corda. Mas quando Ele puxou e parou, aí você muda ou você muda. Quando Ele para, frustra o orgulhoso. Porque se você está sendo humilhado, humilhada, tem orgulho aí. Porque o justo tem graça. O justo tem favor. Então nós precisamos reavaliar a nossa vida. Olha aqui, ó, agradando a Deus, eu tenho condições de viver o que Deus tem comigo. Aí eu te pergunto, qual preço você quer pagar? Anota aí para você responder. Que dor você escolhe? Vou falar de novo. Qual preço você quer pagar? Qual dor você escolhe? Muitos, sabe o que acontece? Por que não praticam? Porque eles pesam o custo. Eles não pesam o benefício. Eles pesam o custo. Mas aí vamos lá. Deus, Ele é mais inteligente do que você ou não? Ah, então Ele sabe o que Ele pode permitir na sua vida. Ele sabe o que Ele faz. Ou Ele precisa do seu conselho, como Jó. Você estava lá quando Ele foi criar o mundo? Quem estava aqui quando Ele foi criar o mundo? Dividir as águas. Você deu conselho para Ele? Senhor, faz assim, não, ó, essa onda está muito para frente, põe ela mais para trás, Senhor. Você deu conselho para Ele? Ah, mas é que está difícil na minha casa, está difícil no meu trabalho, Deus sabe mais que você.
dê a resposta certa, pague o preço certo e você terá um resultado abençoado. Mudanças radicais precisam acontecer. Sua carne não vai gostar. Pessoas não vão gostar. Mas não importa. Importa agradar a Deus e não a pessoas. Romanos 8,6. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Mas permitir que o espírito controle a mente resulta em vida e paz. Então, pode deixar aí. O que está na sua mente? Pensamentos de derrota, pensamentos, vamos lá, de morte, mas vamos lá, para a linha negativa. Não dá certo, tudo para mim dá errado, eu nasci para sofrer, eu nunca vou ter tal coisa, eu sou desequilibrada mesmo. Eu não consigo fazer aquilo meu. A natureza humana controla a mente. Ou o que está dentro de você? É o espírito que está controlando a sua mente? Você está tendo vida, paz. Ainda que aqui está caindo o mundo, está pegando fogo, aqui dentro você tem vida, tem paz. Você é uma prisioneira, um prisioneiro da esperança. E aqui tem notícia negativa. E aqui a circunstância apertou. E aqui ali tem o mar vermelho. E atrás tem Faraó. E você está tendo vida e paz. E alegria no espírito. Então você já discerniu o que é que está controlando a sua vida? A sua mente. Você precisa ouvir a Deus. E onde Deus te colocar, você precisa tomar uma decisão. Que tipo de ser humano você vai ser? Que tipo de mulher você quer ser? Que tipo de homem você quer ser? Uma mulher que a sua casa admira. Porque você tem atitudes de cristã, atitudes que impactam. Sabe, você quer ser o homem que a palavra diz, o homem de Deus, o que cuida, o que protege, o que zela pela família, o sacerdote, o provedor. Que tipo de ser humano você quer ser? Você quer filho? Você quer ser um filho excelente, um filho abençoado? Você escolhe. Você precisa tomar uma decisão. Olha aqui, essa passagem, olha, Êxodo 14, 10. De repente, os israelitas olharam e viram o faraó chegando com todo aquele exército egípcio. Ficaram apavorados e clamaram ao Senhor. O 11. Começaram a queixar-se e disseram a Moisés, para morrer dessa forma, no deserto, seria melhor ter ficado no Egito. Ou você acha que lá não existem túmulos para nós? Por que você fez isso conosco? Fazendo sair do Egito. Vou ler só até aqui. O que aconteceu com o povo de Israel? Eles tiveram medo do novo. Eles tiveram medo do deserto, o medo da mudança. O medo do desconhecido. E é isso que acontece com muitas pessoas. Deus está mandando ela ir, ela acreditar, ou ela calar, ou ela se firmar, ou ela se fortalecer. A pessoa está questionando, está conjecturando. Mas, Senhor, porque a nossa tendência é sempre voltar para o que é familiar. É ou não é? Eu vou falar por mim. Ontem, Deus já tinha me dado uma direção da lição de casa. Mas tem coisas que você reluta com Deus. E aí, eu sabia que era semana de atitudes radicais. Eu sabia que era uma semana de entrar no modo abençoar. Ele já tinha falado na intercessão domingo. Já estamos saindo da multidão. Tem mulheres fazendo jejum de domingo, fora da Santa Ceia. E Deus já tem trabalhado, tem chegado testemunhos de vitória, tem chegado rompimentos. Mas aí ele vem, você vai fazer uma corrente de oração com esse povo. Porque assim,
eu ir no Instagram e dar para você ali direções, ou no Facebook, ou no YouTube, você vai assistir o culto. Nossa, olha, que pastora bonita, elegante, obrigada. Que pastora abençoada, nossa, e tal. Só que aí, nos bastidores, eu quero dormir, eu quero descansar minha carne. Eu quero só cuidar da minha família. Eu já tenho a Ana Vitória, tenho a Ana Clara, tenho o Bispo Diego, eu amo dar trabalho. Brincadeira, homem é uma bênção. Tem uns aqui, vou falar tudo pro Bispo Diego, tá? Ó, que você não é mulher, hein? Homem não é fofoqueiro. Mas, né? Eu tenho que cuidar disso, eu tenho que cuidar daquilo. Aí, falar é fácil. Meu Deus, ensinar é fácil. Fazer um movimento, colocar uma maquiagem, fazer um vídeo no Instagram. Tem as meninas que filmam aqui. Isso é a coisa mais fácil. Você coloca uma iluminação, você coloca isso. E aí você vai. E olha, pastor, eu acho tão lindo aqueles coach. Aquelas mentorias, pastor, eu amo. E é uma coisa mais fácil que tem, é isso. Agora vamos lá. E se sacrificar pelo povo. Porque eu vim aqui, eu estou nesse altar, né? Eu não estou igual lá, muitos cristãos estão morrendo, pregando em caverna. Muitas vezes está lá, todo ali, ó, rasgado, com aquela roupa, com a calça jeans, com o chinelo, tem que ir para a caverna, tem que esconder a Bíblia. Ou pessoas que têm a Bíblia anotada, porque não pode entrar a Bíblia no país. Isso é ser cristão, isso é amar as vidas. Aí é fácil, e aí eu lutei com o anjo, mas é como Jacó, né? Ele coloca a mão na coxa, ele desloca, ele te dá de direita e esquerda, não tem como. E eu ali com o anjo, na mente, mas Senhor, eu vou deixar para a próxima semana, então. E aí, eu estava lutando ontem, eu estava lutando na minha mente, porque eu tinha para fazer essa corrente de oração. Mas foi ontem mesmo, e aí nós começamos essa corrente de oração com a escola. Como que está sendo? Algumas têm pedido áudio. Então, ontem eu consegui fazer com 5 mulheres. Então, à 00:30 eu estava com uma orando, gravando um áudio. À 1h da manhã eu estava com outra orando. À 1h30 com outra. E a das 2h da manhã, ela é uma ovelhinha especial, uma bênção. Ela falou, pastor, eu quero que a senhora liga. Porque eu falei isso também. Tem pessoas que a família vem na igreja. E ela tem condições de que ela reúna a família, ela rompa ali, ela acorde as crianças, ela acorde ela, o esposo, e tem uma ligação na madrugada. Então, isso é missão. Mas eu tenho que romper. Eu tenho que romper com o conforto. Eu tive um culto para fazer hoje. Mas aí tá, qual dor eu vou escolher? A dor de ouvir a Deus e rasgar a minha carne pelo povo que Ele tem me dado para cuidar. Para unir junto com a liderança desse ministério, com as outras lideranças, e ajudar a cuidar, a amparar, a acompanhar, porque não é só, às vezes as pessoas falam assim, né? Pastor Ana Paula não ouve, não me atende, é o Disque Vida da igreja, é isso, aquilo, outro. É porque assim, você digitar lá, você quer uma oração? Eu estou orando por você. É fácil. E quando você tem que gravar um áudio? E quando tem pessoas que falam assim, olha para um familiar meu que está no hospital, aí você fala, eu estou orando, não é fácil? Mas e quando você fala assim, olha, eu posso gravar um áudio para esse familiar? Você consegue que ele ouça lá no hospital? Você consegue colocar no ouvido dele lá na UTI? Você consegue colocar no quarto para ele ouvir? Consigo, tá. Então eu vou gravar esse áudio de oração. Você está acompanhando, viu? E aí não é 100, 200, 300 pessoas, é mais de 500. Aí você está ali acompanhando. Aí você fala para a pessoa, me mantém informado. Como que está o fulano? Você volta lá, você pergunta. Você não orou só com aquela pessoa naquele dia, naquele momento.
Você vê, olha só o que é uma semente. Estou dando um exemplo aqui para a glória de Deus, porque a glória é dele, porque eu sei a preguiçosa que eu era, a inerte, a passiva, a acomodada, a que reclamava, a invejosa, que muitas vezes era me dado, ali até eu tive oportunidade, mas não tinha disposição de fazer o que era preciso e tinha inveja de quem fazia. Então, tudo isso requer o quê? Um esforço, um acompanhamento e a mesma coisa, você tem uma missão. A sua casa é uma missão, a sua família é uma missão. O seu trabalho não é só um trabalho. Ali você pode ser uma fonte de salvação. As pessoas que cruzarem o seu caminho, você tem que ter isso com você. Elas não vão querer outra pessoa. Elas vão querer falar comigo. Elas vão sentir paz falando comigo. As pessoas mais problemáticas verão a glória de Deus comigo. E isso você vai ter pessoas que vai passar por você que não vai passar por mim. E olha uma coisa que você é abençoado. É quando você ora pelo povo de Deus. É quando você investe em pessoas. Então tudo isso requer um sacrifício. E eu lutei. Então é a dor da mudança, ali de rasgar a carne, ou é a dor do arrependimento, de ter ouvido Deus me chamar para algo maior, me colocar ali na brecha, porque eu já tenho recebido testemunhos. Teve uma da intercessão também, que não participava, está participando. Na quarta-feira passada, saiu um dinheiro para ela. E ela colocou na intercessão das mulheres. Mas aí eu vejo, às vezes aquilo vem como uma afronta, né? Às vezes você está aqui, você vê mulheres sentadas, que poderiam estar na intercessão e não estão, porque trata de qualquer maneira. Mas é o preço. É o preço que elas decidiram pagar. E como eu disse, nós precisamos pagar o preço que vale a pena. Qual preço você quer pagar? Feche os seus olhos aí por eu já vou falar para você se levantar, por 1 minuto. Por tudo que você está vivendo. Aí, você internamente, o Espírito Santo, não precisa falar para ninguém do lado ouvir. Nem para o diabo ouvir, porque ao nosso redor há anjos. E ao nosso derredor, o diabo está bramando como um leão, buscando quem ele possa tragar. Então ele também está aqui, mas ele não ouve pensamentos. Então vamos lá. Qual dor? Agora o Espírito Santo, ele fala aí ao seu coração. Aí, ó, aí dentro, você está aí na sua consciência. Qual é a dor que você precisa passar? Por qual dor? Qual o preço que você precisa pagar? Que você está só se esquivando, só passando para trás. E hoje o Espírito fala para você, chega, paga esse preço. Paga o preço da dor da mudança, a dor da renúncia. A dor de orar muitas vezes, de jejuar, de deixar a sua carne desconfortável. Porque pode ser que, com os seus olhos fechados, pode ser que o seu Deus é você. Tem muitas pessoas que o Deus dela é ela. Para ela ficar sem comer, aí ó, desculpa, é que eu tomo remédio. Não, eu tenho diabetes. Não, eu tenho isso. Não, mas, com os olhos fechados, vai me ouvindo. Não dorme, só fica o olho fechado. Olha só como é algo insano e louco. Se essa pessoa que tem diabetes, essa pessoa que tem algum problema no estômago, que ela precisa comer, que ela precisa tomar um remédio, que ela precisa fazer isso, se ela tiver um exame de urgência para fazer e um médico mortal humano chegar nela e falar assim, olha, você precisa ficar 24 horas ou 8 horas ou 12 horas sem comer, sem tomar nenhum líquido, senão se você não ficar em jejum para fazer esse exame, você vai morrer, isso vai acontecer, a pessoa fica. Mas para Deus é sempre uma desculpa.
A carne tem uma desculpa para as coisas espirituais. Eu não posso, eu não consigo, eu tenho que tomar esse remédio, eu tenho que fazer isso. Agora olha para mim, olha, muitos estão acostumados com o sofrimento conhecido. Eu estou aqui porque eu já conheço sofrimento, eu não quero arriscar. E estão vivendo uma vida de migalhas. Eu garanto para você, Deus tem muito para você. Para sua casa, para sua família, mas você está vivendo de migalhas. Por quê? Porque está escolhendo o sofrimento conhecido. E que isso se encerre hoje. Aqui em Juízes diz assim, olha, 7:3, mande embora do monte de Gileade todos os medrosos. Você vê que Deus não trabalha com medrosos. Deus não investe em medrosos. Então voltaram 22.000 homens e ficaram apenas 10.000. Olha só, você não consegue muito de gente medrosa. Uma pergunta arrasou, fez a maioria voltar. Agora, para encerrar, Hebreus 5:7. Enquanto esteve aqui na terra, Cristo suplicou a Deus, orando com lágrimas e agonia de alma, ao único que poderia salvá-lo da morte. E Deus ouviu as orações dele, por causa do seu intenso desejo de obedecer a Deus e não a sua carne. Mas eu gosto, é confortável. Por causa do seu intenso desejo de obedecer a Deus em todos os momentos. E embora Jesus fosse o Filho de Deus, teve de aprender por experiência própria o que era obedecer, por meio daquilo que sofreu. Foi depois dessa experiência, quando ele provou que era perfeito, que Jesus se tornou o doador da salvação eterna a todos os que lhe obedecem. Jesus escolheu o preço que queria pagar. Você já pensou? Ele tinha 2 preços. O preço de nos deixar na mão do diabo, deixa esse povo na mão do diabo. Do jugo da escravidão. Ou o preço da cruz de nos resgatar de tudo isso. Qual foi o preço que Jesus escolheu? Da morte. O preço da morte de cruz. Ele escolheu nos resgatar. Então, não ande por medo, ande por fé. A fé nos dá a mentalidade de montanha. Amém? Coloque-se em pé, então, com os seus olhos fechados e com as mãos aqui, ao lado do coração, que é da onde procedem as saídas da vida e da morte. E eu vou ler esse versículo com você, que é Romanos 8:28, que a bispa leu no domingo. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Não tenha medo de mudanças. Não tenha medo de mudar. Não tenha medo de confrontos. Não tenha medo de romper com o que for necessário. Deus vai te ajudar. Pastora, mas isso aqui vai me espremer. Deus te mandou fazer? Seja espremido. Mas olha, escolha a paz e não a razão. Eu falo por mim. A mulher geralmente tem disso. A gente quer sempre dar a última palavra, ter razão. E olha, não são muitos anos que eu escolhi isso. São poucos os anos, mas eu tenho vivido uma vida e eu tenho aprendido com Deus. Muitas vezes eu ouço coisas
E eu sei que aquilo vai mudar. Principalmente com o cônjuge. Às vezes o cônjuge está com fome, está com sono, está um pouco mais alterado. E aí fala coisas que muitas vezes aquilo quer te ferir, quer te machucar. E aí você geralmente vai ali, eu quero pagar o preço da razão. Eu quero ter razão. Eu quero pagar o preço da justiça, eu quero ter justiça. Não. Pague o preço da paz. É melhor você ter paz do que razão. Lá em Romanos está que o Senhor, Ele é o nosso vingador. Deus, Ele é o seu vingador. Deus não faz justiça, Ele é a própria justiça. Então descansa nele, vai para a madrugada, sai do meio da multidão. No meio da semana, do nada, ali abre um jejum de 24 horas, abre um jejum de palavras, gente, eu achei tão incrível. E eu falo isso para abrir sua mente, tão incrível. Teve uma aluna que falou assim, pastora, Deus pediu para mim, não foi jejum de alimento. Olha, Deus me confrontou de uma tal forma, Ele pediu para mim um jejum de palavras. Mas não foi um jejum de palavras normal. Foi um jejum de palavras no momento em que eu venho para a igreja com o meu marido e ele está dirigindo. Pastor, aquilo foi a morte. Eu cheguei até a tremer, me contorcer por dentro, porque eu sempre falo e sempre dá briga. Quando chega na igreja e quando sai. E aí, olha só, porque você vê que a nossa guerra não é contra a carne, a nossa guerra não é contra o sangue, contra o marido, contra a esposa, contra um filho, mas contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade. E ele sabia da lição de casa, que era para vir domingo em jejum. E ele olhou para ela. E não sendo ele, claro, mas aquilo foi uma seta, ele disse para ela, você vai participar da intercessão? Você não está em jejum? Mal sabia ele que ela estava em jejum, mas um jejum de palavras. E meu Deus, como ela venceu. E ela falou, pastor, eu fiquei muito feliz comigo. Tem pessoas que o jejum que ela precisa fazer é de rede social. Meu Deus, como tem gente que gosta de postar coisas sem propósitos. Sabe, com a intenção errada, com a motivação errada. Pessoas que mostram a família, pessoas que mostram os filhos, pessoas que, meu Deus, tudo que Deus quer é um jejum de rede social, é um jejum de televisão, é um jejum de computador, é um jejum de celular, porque o celular é o Deus dessa era. Você quer saber se você é uma viciada em celular? Se você é um viciado, então eu, juntamente com o Espírito Santo agora, vou lançar esse desafio. Você não vai ter paz. Você vai descobrir que você é um viciado, uma viciada. Você vai falar, meu Deus, eu estou com um ídolo no meu coração. O meu ídolo é o meu celular. O meu ídolo é o Instagram. O meu ídolo é o Facebook, o meu ídolo é a minha imagem, eu carrego um ídolo comigo. Toda vez que você pegar o celular, que não for o momento certo, o Espírito Santo vai tirar a sua paz. E olha que o Espírito Santo, quando ele tira a paz, ele tira. Quem endureceu contra Deus e teve paz. Porque não é normal. Se você vai para a mesa, você não consegue ficar com o celular no silencioso. Você vai para o banheiro, você precisa ir com o celular. Você acorda, você já vai no celular. Você vai tomar banho, você está ali com o celular. Está em cima da janela. Tá, não sei, no balcão próximo. Você tá no carro, meu Deus, quantos acidentes por causa de celular.
Pessoa não consegue levar a criança na escola sem ver o celular, sem olhar a tela do celular. É o teu Deus. Olha a dor que você está escolhendo pagar. A dor de perder a sua família. A dor de não ver os seus filhos crescendo, como nós vemos vários videozinhos lá. A pessoa, tanto no celular, tem um lá que ele está dando comidinha para o filho, de repente o filho já é adolescente, está ele com a colherzinha lá. O filho cresceu, ele nem viu. Então, aí com as mãos ao lado do seu coração. Não, eu tenho lutado para as pessoas não saírem da mesma forma. Eu vou te dar 1 minuto. Independente, eu sei que já passou das 10 horas. Não tenha pressa de sair da presença do Rei. Eu vou te dar 1 minuto para você. Você e Deus. Você vai assumir um compromisso com Deus. Eu não vou mais pagar o preço errado. Eu vou pagar o preço, um preço que eu vou ter resultado. Eu não vou pagar o preço errado como mulher. Eu não vou pagar o preço errado como homem. Eu vou ser tudo aquilo que o Senhor me criou para ser. Então, rasgue o seu coração. Se você está sendo hipócrita, uma hipócrita, mentirosa, mentiroso. Se você tem sido uma farsa para o mundo espiritual, chega. Se você tem escolhido agradar a sua carne, chega. Passa uma risca no chão. Esteja sensível ao que o Espírito está te falando. E assuma esse compromisso com os céus, com Deus, com os céus, com o mundo espiritual. Pode a pressão chegar. Isso, fala com Ele. Mas eu não vou deixar de confiar em Ti, de descansar em Ti. Minha força está naquele que nunca falhou, naquele que não me deixou, no Deus do impossível. Eu sei que tudo coopera para o meu bem. Eu sei que tudo coopera para o meu bem. Eu sei que tudo coopera para o meu bem. Eu sei que tudo coopera para o meu bem. Eu sei que tudo coopera para o meu bem. Eu sei que tudo coopera para o meu bem. Pode a pressão chegar, mas eu não vou deixar de confiar em Ti, de descansar em Ti. Minha força está naquele que nunca falhou, naquele que não me deixou, no Deus do impossível. Pode a pressão chegar, mas eu não vou deixar de confiar em Ti, de descansar em Ti. Com seus olhos fechados, deixa eu ler essa passagem para você, que fala aqui em Gálatas 5,17. Porque nós, por natureza, gostamos de fazer as coisas ruins, que são justamente o oposto das coisas que o Espírito nos manda fazer. E as coisas boas que desejamos fazer, quando o Espírito nos domina, são justamente o oposto dos nossos desejos naturais. Agora, olha isso aqui. Olha como a sua mente tem que abrir. Estas duas forças dentro de nós estão lutando constantemente, uma contra a outra.
a fim de ganharem o domínio sobre nós. E os nossos desejos nunca, 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 nunca estão livres de suas pressões. Então, pare de deixar o diabo te enganar. Não é porque eu quero assim, é porque eu sinto que assim é melhor. Eu penso que assim vai ser melhor. Porque eu vou fazer isso. Você está sendo pressionado pela guerra que há entre a carne e o espírito. Entre as paixões e desejos da carne e os desejos do espírito. Então pare de deixar o diabo te enganar. Não tem a ver com você, são laços, são armadilhas, emaranhados que você está sendo ali, enroscado, aprisionado. Você está cedendo à pressão da carne, da natureza humana. Existem essas pressões, estas duas forças estão dentro de nós, lutando constantemente. Então, escolha a dor da mudança e não a dor do arrependimento. Senhor, eu oro pelo teu povo. Quem tinha que estar aqui está. Quem vai ouvir esse culto está ouvindo. Tinha que estar ouvindo. E que cada um se posicione, se levante, para a partir de hoje ceder somente às pressões do Espírito, à natureza do Espírito. Que as pessoas se levantem e entendam e escolham pagar o preço pela dor da mudança e não do arrependimento, a dor da renúncia e não da estagnação, a dor da paz e não da razão. Que escolhas estejam sendo feitas nessa manhã, com maturidade, com sabedoria. Que cada um esteja indo, Senhor, para um nível superior. Chega de ficar à margem, chega de migalhas. Senhor, eu percebo, meu Deus, uma ira, uma fúria do Espírito, dizendo que o Senhor tem tanta coisa para essa família, para essa casa, para esse casamento, para todas as áreas, para a saúde, para as finanças, para a vida sentimental. Mas muitos têm escolhido a dor do conhecimento, a dor do que é conhecido, a dor do arrependimento e não a dor da mudança. Muitos têm escolhido permanecer no mesmo lugar e não se levantar e mudar. E é por isso que tem aceitado as migalhas do diabo. E eu peço, Senhor, ajude, aonde eu não posso entrar, que a sua palavra entre e ela corte como uma espada de dois gumes, e ela chacoalhe vidas, e ela transforme, que, meu Deus, mulheres estejam se posicionando, homens que estão aqui nessa manhã estejam se posicionando e escolhendo a boa parte, escolhendo as pressões do Espírito, escolhendo a dor da mudança, escolhendo pagar o preço certo. E que assim, cada um volte com testemunhos, com frutos saborosos dessas novas atitudes, em nome de Jesus. É o que eu te peço, e eu sei que o Senhor fez uma obra poderosa nessa manhã, e que cada um escolha pagar o preço que tiver que pagar. O preço da verdade, de comprar a verdade, de ficar com a verdade. O preço de jejuar, de orar, de sair do conforto.
mas agradar ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.